Pegue aí a escritura sagrada, tenha em mãos aí a mensagem e abra comigo em Mateus capítulo 18, no verso de número 20, diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu me lembro logo quando eu me converti, né? E eu ia para os cultos, e tinha culto que ia poucas pessoas, né? E aí eu sempre ouvi o pastor dizendo: tem 4 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, mas não tem problema, irmãos. Está escrito: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E aí, né, a gente vai repetindo, e às vezes esquece de dar uma reflexão melhor no texto. E aí eu fui, né, depois pastor, e eu continuava repetindo: amém, irmãos, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Só que quando você vai e analisa aqui o contexto do versículo 20, você vai reparar que o texto não está querendo dizer sobre a reunião das pessoas no culto. Até porque também, durante um tempo, eu ficava refletindo sobre esse versículo. Como assim? Onde estiver 2 ou 3, Deus está presente. Porque lá em Mateus 28, no verso de número 20, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falou que se eu entrar no meu quarto fazer a minha oração, Deus está ali comigo me vendo. Então é claro que se você está sozinho buscando a Deus, Deus está ali presente. Então o que esse versículo aqui quer dizer? Preste muita atenção, porque a gente vai descortinar ele agora aqui. Leia comigo aí o verso de número 15. Preste muita atenção. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Infelizmente, esse é um problema no seio da congregação, no meio da congregação. Por isso que há muitas intrigas, muitas vezes, no seio da igreja. Por isso que às vezes há muita contenda. Por isso que às vezes há fofoca. Por isso que é um disse-me-disse daqui, de lá. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não obedecem Jesus quando ela se vê num determinado conflito com o seu irmão em Cristo, ou quando ela se sente de alguma forma ofendida pelo seu irmão em Cristo. Em vez de ela ir direto no irmão em Cristo que ofendeu ela, que ela se sentiu ofendida, ela não vai direto no irmão. O que ela faz? Ela vai contar para outras pessoas o que aconteceu. Poxa, ela está tão ferida, né? A pessoa está tão ferida, que ela diz: poxa, fulano fez isso, fulano falou isso, poxa, eu estou tão triste. Ela fala para gente que não tem nada a ver com a história. Ela fala da situação para pessoas que não estão nem aí. Pessoas às vezes que só gostam também, se alimenta só de fofoca e disse-me-disse. E é claro que você já brincou, né, de telefone sem fio quando era pequeno, né? Você falava uma palavra aqui, ou uma frase, alguma coisa, e ia passando de ouvido a ouvido. E quando chegava lá no final da linha, aquilo que você tinha dito saía totalmente distorcido, totalmente diferente. E por isso que quando eu leio a escritura, eu vejo que Jesus é perfeito, sabe? Que quando você vai direto na pessoa, isso é uma maneira de você cerrar um conflito. É como se você chegasse com a mangueira do bombeiro e apagasse o fogo. Mas quando a pessoa, ela conta a mágoa dela para outros que não tem nada a ver com a história, ela não joga água, ela não joga mangueira no fogo, ela joga gasolina. E aí, meu irmão, quando você vê, está um grande incêndio. E aí quando você vê, está um olhando feio para a cara do outro, e por aí vai.
Então Jesus aqui, ele já quer quebrar esse mal, cortar esse mal pela raiz. E assim é essa recomendação aqui para a nossa congregação, para vocês que estão nos assistindo no YouTube. Se você sentir ferido por alguém, se você sentir magoado, lembrando que essa palavra está no âmbito da igreja, dos cristãos, você tem que ir direto na pessoa e falar: olha, não gostei que você falou isso comigo, não gostei que você me destratou desse jeito, dessa forma. Fazendo isso, se a pessoa também do outro lado for de Deus, tiver realmente um coração no Senhor, ela vai te pedir desculpa. Ela vai chegar para você e vai dizer: me perdoa, então, me desculpa, eu não fiz isso para te magoar. Quantas vezes, querido, a gente fala as coisas e magoa as pessoas sem a gente nem saber que magoou? A gente nem sabe. Por isso que é bom a gente sempre chegar no nosso irmão e falar: irmão, te fiz alguma coisa, você está triste, você está chateado, falei alguma coisa que desagradou você, irmão, vamos sentar, vamos conversar. Fazendo isso, o Espírito Santo ele atua, Deus está presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus está presente, a gente vai descortinando isso. Mas pastor, tem pessoa que é cabeça dura. Você fala para a pessoa que ela errou e ela não está nem aí. Aí vai entrar uma segunda pessoa na história. Só depois da pessoa não te ouvir que você vai passar para uma segunda pessoa. Olha no versículo, terceira pessoa da história, versículo 16, melhor dizendo: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque lá na lei, em Deuteronômio 19, no verso 15, está escrito que uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa. Naquela época não tinha, hoje, várias câmeras aí que flagram em vários crimes. Naquela época não era como hoje, todo mundo está com o celular filmando tudo, por isso que tem mais desgraça, né? Que as pessoas filmam tudo o que acontece. Naquela época não tinha um gravador de voz para gravar a pessoa, né, falando, e por aí vai, não tinha. Então, a pessoa cometer um crime tem que ter no mínimo 2 testemunhas. Por que tinha que ter 2 testemunhas? Alguém poderia caluniar. Eu poderia chegar e dizer: fulano ali cometeu um crime, sem de fato ele ter cometido um crime. Então tinha que ter 2 ou 3 pessoas para que um testemunho viesse a de fato validar. E aí, né, por curiosidade, eu lembrei logo do Evangelho. Porque nós temos quantos evangelhos que narra a história de Jesus e a biografia do Mestre? 4 evangelhos. E aí, por incrível que pareça, você tem Mateus, que foi uma testemunha ocular, um discípulo de Jesus. Nós temos João, que foi também uma testemunha ocular. E nós temos Marcos. Talvez você diz assim: pastor, mas Marcos não foi uma testemunha ocular, mas ele foi discípulo de Pedro. E os pais da igreja, eles dizem que a obra de Marcos foi baseada na memória de Pedro. 3 testemunhas. E aí nós temos Lucas, que não foi uma testemunha ocular das narrações, né, da história de Cristo, mas ele foi um historiador. Ele foi em pessoa, perguntando os relatos, como aconteceu e por aí vai. Então nós temos aqui os evangelhos e as testemunhas que testificam também as obras de Cristo. Então a pessoa não ouviu, aí você chama mais alguém para entrar na situação. Porque aí a pessoa vai confirmar que fulano não está se arrependendo do que falou, do que disse, ou da forma como magoou. Mas se a pessoa não ouvir as 2 testemunhas, né? Se a pessoa mesmo assim ainda não quiser ouvir, não quiser se arrepender, versículo 17, aí vai entrar a congregação na situação, versículo 17. E se não escutar, diz a igreja, se também não escutar a igreja, o último recurso é quem? É passar a situação para a igreja. Se a pessoa não ouvir a igreja, considera como um gentil e
Tem muita gente que fala, Jesus não exclui ninguém na igreja. Isso aí é uma espécie de exclusão que Jesus está colocando aqui. É uma pessoa que está na igreja, que comete pecado, não quer se arrepender, pecou contra o seu próximo, contra o seu irmão, não se arrepende, já a pessoa foi lá pessoalmente falar com o transgressor, não quis se arrepender, levou mais uma pessoa, não se arrependeu, contou para a congregação a situação, não se arrependeu, então não é cristão, não é crente. Então está fazendo o que no meio da igreja? Considera então um gentio, ou seja, alguém que não tem ligação nenhuma com a palavra de Deus. Considera também um publicano, que naquele contexto, naquela época, era conhecido como imundo, como sujo, como alguém que não tem temor de Deus. Você consegue compreender? E aí vai entrar o versículo de número 18, olha aí. Olha o que diz. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, lembrando que essa concordância está ligada ao contexto de pecado, tá? De nada tem a ver com o triunfalismo, eu vou pedir qualquer coisa e vai acontecer, não é a nossa vontade que é feita, é a vontade de Deus que é feita. Acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Aí entra o versículo 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Ou seja, a pessoa estava separada, ela estava brigada. Mas agora houve uma reconciliação. Para haver uma reconciliação tem que ter no mínimo quantas pessoas? 2 ou 3. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, por quê? Porque o nome de Jesus é um nome poderoso para nos ensinar a perdoar. E você tem que aprender a perdoar o seu irmão, porque da mesma forma que talvez a pessoa, eu não perdoo coisa nenhuma, então não tem perdão de Deus também. Porque o mal que uma pessoa faz a você é pequititinho comparado ao mal que os nossos pecados fizeram contra Deus. Jesus conta isso em sua parábola. Então, amados, isso aqui é Jesus ensinando formas de resolver um conflito. Porque uma vez que uma pessoa, ela não ouve essa palavra aqui, e ela não obedece isso, pode gerar um problema tão grande, querido. E tragédias podem acontecer por não obediência da palavra de Deus. Olha o que diz lá em Gênesis, acompanha comigo por favor, isso é muito forte. É interessante, né, que esse modelo ensinado por Jesus é utilizado muito também pelas empresas, se você for reparar. Por exemplo, existe hoje aí algo que é crime, que é assédio moral contra um funcionário. Um patrão não pode, um gerente não pode chamar a atenção da pessoa na frente dos outros para humilhar, né, para esculachar a pessoa, não pode fazer isso. Ele tem que fazer, se ele tem que corrigir um funcionário, ele tem que separadamente chamar o funcionário ali e tentar aplicar uma correção, alguma advertência, alguma coisa que porventura ali o funcionário cometeu, né? E dá muito processo quando alguém, né, fala a um gerente, um líder, trata as pessoas, né, de forma ríspida, de forma a humilhar um funcionário, né, no linguajar popular, esculachar a pessoa, humilhar a pessoa. Isso dá um processo. Hoje em dia o pessoal, como eu disse, está tudo com o celular na mão. Isso é um problema sério, meu amigo. Problema sério mesmo. Então assim, é incrível que a lei de Deus, ela pega toda a humanidade, né? É um segredo milenar mesmo. Por isso que a gente fica feliz com isso. Vamos em Gênesis para você ver uma situação. Você vai ver aqui comigo. Já conheço essa história. Eu também conheço muito essa história. Só que eu fui impactado quando eu li novamente. A palavra de Deus é viva, meu irmão, não enjoa nunca. Você pode ler a Bíblia não sei quantas vezes, você não vai enjoar nunca. Ela fala contigo todos os dias, ela está viva. Gênesis capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: teve mais a seu irmão Abel. Gênesis 4, verso 2 diz assim: e teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Versículo 3: e aconteceu
que no fim de um ciclo, ao cabo de dias, né? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então aqui em Gênesis eles já tinham a consciência que existia um Senhor e eles ofertavam para o Senhor, né? Como uma forma de gratidão. Verso 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Preste atenção aqui no seguinte: o texto diz que Caim deu comida podre ou alimentos podres para Deus? Não. O texto não diz isso, como muitas vezes tentam narrar em novelas, em séries, que Caim foi lá, apresentou tudo podre para Deus, tudo verde, né? Tudo estragado, melhor dizendo. O texto não fala a qualidade da oferta de Caim, não fala da qualidade. O texto fala do coração de Caim. E preste atenção aqui no versículo 4: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que primeiro Deus ele atenta em nossas vidas? Para o que a gente faz ou para quem nós somos? Deus primeiro atenta para nós. Primeira coisa que Deus vai olhar antes de você for fazer qualquer coisa na sua vida é o teu coração, como está o teu interior e qual é a motivação do porquê você está fazendo algo. Deus ele sabe a minha motivação para estar aqui ministrando. Deus ele sabe a sua motivação de estar aqui. Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sempre vai primeiro olhar para você e depois ele vai olhar para o que você faz. As coisas sempre vão começar de dentro para fora. Quando Deus chega em Abel, ele atenta, o texto é bem claro, atentou o Senhor para Abel, porque o coração de Abel era um coração de fato verdadeiro, era um coração puro. E aí quando você lê os evangelhos, lá em Mateus 5:8, por exemplo, diz que bem-aventurado um coração limpo, porque esse coração verá o Senhor. No Salmo 24 também faz uma pergunta: quem subirá ao santo monte do Senhor? E depois vem com a resposta dizendo: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O texto mostra que não é o por fazer, não é por muito fazer, é como o coração da pessoa está. E esse texto me fez lembrar muito da igreja de Éfeso, que a gente já pregou aqui. A igreja de Éfeso era uma igreja extrema, trabalhava bastante, condenava os falsos mestres, os falsos profetas, pregavam a verdade, mas que perderam o amor, ao tal ponto que Deus diz: lembra de onde caíste, arrependa-te e volta. Não adianta pregar bem, falar a verdade, não adianta fazer as coisas certas se o coração já não está mais naquilo. Se a pessoa já não tem mais amor pelo que ela faz para Deus e para o reino. Por isso que lá em Mateus 7, muitos vão dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, eu fiz maravilhas no teu nome, eu expulsei demônio, eu gravei CD, eu abri igreja, eu fiz isso. É claro que eu estou aqui contextualizando. Mas como está o nosso coração? Porque uma vez que o coração está com amarga inveja, uma vez que o coração está amargurado com alguém, isso é um perigo gravíssimo. Faz muito mal para a pessoa, e o que ela faz não vale de nada para Deus, enquanto ela não tratar a raiz do problema, que é o coração. No final você vai ver o porquê que eu estou falando isso para você. Olha só no versículo 5. Mas, você vê que é uma conjunção adversativa. Mas, olha, com Caim foi diferente de Abel. Caim para a sua oferta não atentou. Se ele viu que Deus não atentou para a oferta dele, qual deveria ser a postura dele? Chorar, se arrepender,
Perguntar para Deus por que o Senhor não aceitou a minha oferta. Você acha que Caim não teve trabalho para juntar aquilo tudo? Caim era lavrador da terra, irmão. Eu acredito que ele deu o melhor dele. No sentido da oferta, eu acredito. Não é? Com minhas palavras aqui, eu acredito. Que ele deu o melhor dele. Que ele colheu as melhores verduras, os melhores legumes e apresentou para o Senhor. Eu acredito que ele teve muito trabalho para fazer aquilo. Não é? Eu acredito. Teve muito trabalho. Sabe o que isso me lembra? O rei Saul. Rei Saul achava que por muito dar oferta, por muito fazer sacrifício, ele conseguiria assim ficar bem com Deus. E Deus querendo tratar o que há de pior, que é o interior. Por isso que Jesus não quis reinar no sentido terreno com ninguém. Por isso, porque primeiro tem que mexer com o interior. Se não transformar o interior da humanidade, ele vai reinar como, amados? Não tem como, amados. É justo ele primeiro vir para transformar o coração do homem, e depois, quando ele voltar, ele vai voltar com os seus transformados. Senão o reino dele não ia dar certo nunca. Se o coração não é transformado, o reino de Deus não vai para frente. Mas olha aí, continua. E ele irou-se fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. Por isso que a gente tem que sempre ser humilde, para quando receber uma palavra de repreensão, não fazer muitas vezes com Caim, ficar triste com o semblante caído. Quando a gente receber uma palavra de repreensão, é acatar aquela palavra e glória a Deus. Lembra da semana passada? Fira-me o justo, isso vai ser como óleo à minha cabeça. Repreenda-me, e isso vai ser como bondade para mim. O que faltava em Caim? Fazer a mesma oração que Davi fez lá no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim. Deus simplesmente não atentou para a oferta dele. Deus não bateu em Caim, né? Deus não feriu na carne em Caim. Coisa só não atentou. Só não atentou. Por isso que a gente deve sempre orar. Vê se há em mim algum caminho mau. E por que descaiu o seu semblante? Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que decaiu o seu semblante? Provavelmente ele já estava cheio de mágoa do irmão dele. Você acha que uma pessoa mata uma outra da noite para o dia? Você acha que o camarada está casado com a mulher, do nada ele mata a mulher? Do nada, matou do nada. É uma vida ali, meu irmão, de sofrimento ali, de violência já há muito tempo. Até chegar a uma situação de morte. Né? Tem mulheres que apanham do marido e fica lá. Glória, glória, aleluia. Não, Deus vai mudar ele. Que muda bem distante. Né? Apanhar, violência doméstica, a mulher não tem que aceitar isso. Tem que denunciar. Mas a mulher diz: glória, aleluia. Um dia Deus vai transformar ele, né? Deus já deu a palavra em relação a homem que espanca a mulher. É crime. É crime. Mas Jesus não deu. E ela aguenta ali apanhando. Quando vê, era assassinada. Acontece muito isso por aí, querido. Você acha que da noite para o dia, Caim, Deus ficou triste com Caim? Caim do nada tomou um ódio no coração dele da hora para a noite. Ele foi guardando no coração, deixando a raiz de amargura entrar, tomar, meu irmão, ir profundo. Olha aí, continua, isso é muito forte, irmão. 7, melhor parte B do versículo 6. E por que descaiu o seu semblante? Deus quer tratar, está fazendo pergunta para tratar, irmãos. Deus está fazendo pergunta para tratar Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Deus está dando o caminho para ele. Olha, se você fizer o bem, vai haver aceitação para você. Será que foi inveja do irmão? Porque o irmão foi aceito e ele não? Querido,
Se em algum momento tentar bater uma paranoia de inveja de alguém no teu coração, tem uma técnica que você vai trocar a inveja pela admiração. Você vai fazer a troca. Você vai tirar esse sentimento que é do diabo, por inveja que Jesus foi traído, e você vai trocar a admiração. Se a gente trocar a inveja por admiração, o sucesso do outro será um convite para a nossa superação. Troca isso. Em vez de ter inveja, admira a pessoa. Admira. Troca esse sentimento maligno por um sentimento benigno e você vai ver que as coisas vão fluir na sua vida. Nós temos a oportunidade de mudar a rota, obedecendo a voz de Deus. Deus está nos dando chance. Antes de uma pessoa cometer um assassinato, Deus já falou, já deu a palavra, já mostrou o caminho. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no caminho, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Caim foi lá falar com Abel. O que ele foi falar com Abel? Abel, eu estou sentindo magoado por você, Abel. Não foi isso que ele foi falar. Abel, eu estou sentindo muita mágoa e muita raiva de você, porque você, Deus sempre aceita as coisas, Deus sempre te abençoa, Abel, e parece que eu estou amaldiçoado, Abel. Abel, me ajuda. Eu tenho certeza que Abel é homem de Deus, Abel é homem justo, a Bíblia chama ele de justo, o sangue dele clamou, sangue justo, mas não. A conversa de Caim com Abel foi para os finalmente, para assassinar mesmo, fazer maldade com Abel. Que Deus nos guarde dessa maldição, amados. Que Deus nos livre dessa maldição, melhor. E sucedeu que, estando eles no caminho, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Chegou o estado de consumação do pecado. Isso pode acontecer com qualquer um, porque você pode não matar fisicamente, mas você pode matar a pessoa emocionalmente também, porque a Bíblia diz que se a gente aborrece o nosso irmão, a gente é homicida também. Não tem escapatória. Quanto mais haver diálogo, conversar de fato, ouvimos nossos irmãos, eu tenho certeza que a possibilidade de uma coisa dessas acontecer é zero. Ah, pastor, mas você está lendo coisa aí do Antigo Testamento, isso aí não tem nada a ver com o Novo Testamento, não? Mateus capítulo 5, verso 23. Isso é uma palavra eterna, queridos. São leis, isso é um código milenar, para uma sociedade viver bem, para cerrar um conflito. Nada melhor do que ouvir Jesus, nada melhor do que comer desse pão, participar dessa ceia, né? Olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a oferta. Caim apresentou a oferta e por aí, tudo bem, está todo mal por dentro, cheio de mágoa. Apresentou a oferta, não, tinha que ter deixado ali. Primeiro vai lá reconciliar com o irmão, depois volta. Tenho certeza que a oferta de Caim iria ser aceita por Deus. Tem muita gente por aí, né, se vangloriando. Eu dou muito dinheiro para a igreja, eu dou muita oferta, mas como é que está o coração? Como é que está o coração? Como é que está a alma? Como é que está a vida? Será que está achando que o dinheiro vai comprar a falta de perdão, muitas vezes, que a pessoa tem no coração dela por alguém? Irmãos, eu já preguei em lugares e ouvi de membros falar assim, ó, o pastor pode pregar sobre perdoar milhões de vezes lá, que eu não vou perdoar.
E a Bíblia diz que o juízo vai ser sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram misericórdia. Uma vez que a pessoa não libera perdão, querido, é fatal que ela também não vai ser perdoada. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa? Deixa ali, deixa no cantinho. Vai lá, reconcilia com teu irmão, vê, né? Irmão, cessa esse conflito, depois você apresenta, porque tu vai apresentar com o coração puro. Você vê que até a forma como você utiliza o dinheiro para ajudar na igreja é espiritual. Está escrito na palavra também, casal que está brigado e não se reconcilia ali dentro de casa, a oração não sobe também não. Está escrito isso, tudo é espiritual. Eu achava que não, que algumas coisas são espirituais antigamente e outras, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Porque nós somos os mordomos do Senhor. Se a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo é dele, tudo é espiritual. Então esse é um segredo profundo. E como eu disse que no final eu ia te falar, aquela afirmação que eu fiz no início da mensagem, quero terminar com você aqui em Hebreus. Irmãos, Coríntios 13 já dizia, ainda que eu tivesse o dom de profecias, ainda que eu soubesse todos os mistérios da ciência, ainda que eu tivesse fé para transportar um monte para outro monte, ainda que eu distribuísse metade dos meus bens para os pobres, né? Você vê, caridade, coisa, né? Que aos olhos dos outros é maravilhoso. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu pegasse o meu corpo e lançasse ao fogo, se não tivesse amor, nada seria. Sem amor ninguém sobe, meu irmão. Ninguém vai subir. Ninguém vai subir. Mas vai descer. Um lugar horrível. Hebreus 12, 14. Abra lá, vai lá comigo, vai. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, mas se a pessoa não quiser ter paz comigo, aí você fez a tua parte, meu irmão. A pessoa que não quer ter paz contigo, você não viu o que Jesus falou? Considera gentil publicano, acabou. Não é cristão, não é crente, não é verdadeiro. Mas o teu coração tem que seguir na paz. Por quê? Porque você serve o príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, a paz vai tomar o teu coração. 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de quem? Da graça de Deus. Estar privado é estar totalmente, de alguma forma, bloqueado das bênçãos e dos benefícios espirituais. Há um bloqueio espiritual. Há um bloqueio de ordem espiritual que a pessoa não chega a bênção na vida da pessoa. Por quê? Por causa disso aqui, ó. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Deixou a raiz de amargura brotar. É como uma semente plantada numa terra. E é claro, se a semente é mágoa, e o solo da pessoa é um solo propício para receber esse tipo de coisa, vai germinar, meu irmão, aquilo ali vai criando raiz, aí a pessoa vai ficar contaminada no interior, e é como se o céu tivesse fechado para a pessoa, a bênção nunca vai chegando. Ela acha que está firme, ela acha que tem Deus, ela fala de Deus, ela ouve louvor, escuta, mas está tudo fechado, o céu está fechado para ela. Enquanto ela não resolver o problema do coração, do interior, enquanto não liberar perdão, vai ficar aquele problema sério ali, meu irmão. E é muito difícil, tá? Porque tem que ter uma ação da pessoa para arrancar a mágoa. Tem que ser uma ação da pessoa para tirar aquilo. Deus vai tentar dar a palavra para a pessoa sair daquela situação. Amém, irmãos? Vamos finalizar aonde a gente começou.
Agora vai fazer muito sentido o texto quando eu ler de novo para você. Mágoa é fogo. Num contexto geral, tiver mágoa dentro do casamento, em casa, é incrível, está escrito lá que a oração não sobe. A oração fica impedida. Caramba, que profundo isso. A oração fica impedida, amados. Por isso que quando Caim apresentou a oferta dele, Deus rejeitou logo. Falou: Caim, não adianta, pode fazer a melhor oferta, a oferta mais bonita que você quiser, Caim. Enquanto tu não tratar teu coração, não tem jeito, não vai adiantar. Pode dar o mundo todo para mim. Pode apresentar o mundo inteiro para mim, Caim. Né? Contextualizando aqui, com minhas palavras, né? Mas se não se arrepender, se não liberar perdão, se não tirar esse ódio mortal do irmão, tem jeito não. Você pode fazer o bem, você pode, Caim, fazer o bem e mudar essa situação, mudar o curso dessa maldição. Mas se você assim não fizer, o desejo do mal vai te dominar e tu vai fazer besteira. Mateus 18, verso 20, para finalizar a mensagem de hoje. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, povo de Deus? Pode ficar em pé, por favor. Você viu só como a palavra de Deus, irmãos, é perfeita? Como a palavra de Deus é tão pura. O apóstolo Paulo fala que quando a gente não libera perdão, nós somos vencidos pelo diabo. Essa questão, amados, é muito profunda mesmo. Por que isso? Por que é muito profunda? Por causa do sacrifício de Jesus, amados. Jesus carregou o peso do pecado nas suas costas. Jesus abriu mão da sua glória, habitou entre nós, se fez homem, nos serviu, sofreu todo tipo de dor que você pode imaginar. Em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou, irmãos. Ele não pecou, queridos. Sofreu escárnio, xingamentos, foi espancado, cuspiram em seu rosto, bateram em seu rosto. Uma coroa de espinho foi cravada em sua cabeça, como chacota. Sua carne foi dilacerada, amados, pelo azorrague dos romanos. Sua pele foi tirada do corpo. Fraturas e fraturas expostas. Sangramentos e hemorragias por todo o corpo. Uma cruz que não era nem para ele, deram, ele carregou uma cruz que não era dele. Um peso de mais ou menos 120 quilos ele carregava. Foi prosseguindo até o Monte Caveira. Não desistiu um minuto sequer, irmãos. Para liberar perdão naquele monte, foi a primeira coisa que Jesus disse quando estava na cruz. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi a primeira palavra, a palavra do perdão, irmãos. Se eu não libero perdão, se eu não perdoo o meu irmão, a minha condenação é muito grande. Grande é a minha condenação. Eu estou rejeitando o perdão de Jesus para mim, agindo assim. Como eu disse aqui,
O mal que as pessoas nos fazem é tão pequititinho comparado ao mal que os nossos pecados cometeram e fizeram a Deus, levaram até a morte, morte de cruz. Foi muita dor, irmãos. Foi tanta dor na carne que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi muito sofrimento, irmãos. Foi muita humilhação que ele passou. Quando ele disse: eu tenho sede, os homens deram a ele vinagre, irmãos. Disseram: se tu és o Cristo, desce daí. Cadê o teu poder agora? Cadê os milagres, se tu és o Cristo? Nossas dívidas são incontáveis, não tem como calcular. Pensa num número aí, amados, de vários dígitos. São incontáveis os pecados do homem, os nossos pecados. A dívida do meu irmão é irrisória, irmãos. Oh, glória ao Senhor Jesus. Deixe esse ambiente tomar o teu coração agora. Se quebrante, meu irmão, na presença de Deus. Coração de Caim, daquele jeito que estava, não vai subir, não sobe. O sujo não sobe. Somente os limpos verão a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Porque de qualquer jeito eu não quero subir, não. O maior beneficiado em liberar perdão somos nós. Vai tirar um peso do teu coração, vai tirar trevas do teu coração, e a luz vai entrar, irmão. O Espírito Santo vai poder habitar de novo. Porque onde há um coração que não libera perdão, você pode ter certeza que o Espírito de Deus não fica ali, não. Não fica, não tem como. É igual água e óleo, não dá para se misturar, não. O Espírito de Deus é santo. Ele se afugenta, ele se retira. Se interiorize. O ódio de Caim falou mais alto do que a palavra de Deus a ele. Muito triste isso, irmãos. A pessoa deixar o ódio falar mais alto do que a voz de Deus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, diz o Senhor, ali eu estarei presente.